E sobre este braço de ferro entre o presidente americano e o Fed, conversamos agora com o ex-diretor do Banco Central Brasileiro e nosso colunista, Tony Volpon. Seja bem-vindo, Tony. Um bom dia para você. Bom dia. Uma briga que normalmente não acontece, nunca havia acontecido e agora vai parar na justiça, Tony. Como é que fica o clima, né, num Banco Central agora com ameaça de demissão, ou a demissão efetiva, claro, porque atos administrativos têm validade, a não ser se questionados na justiça. Como é que fica esse clima para a tomada de decisão lá no Fed, nos Estados Unidos? E, claro, entre outras autoridades monetárias espalhadas pelo mundo, que tinham como um bastião da defesa da independência dos bancos centrais, justamente o Federal Reserve nos Estados Unidos. Eu acho que algumas coisas, né? Primeiro, você vê que quando a lei não é muito bem escrita, realmente abre esse espaço de potencial abuso, né? No caso brasileiro, qualquer demissão de um diretor do Banco Central hoje tem que passar pelo Senado. Então, você tem um rito próprio, né, para você decidir se de fato há causa ou não para demitir aquele diretor, até o presidente da autarquia. No caso da lei americana, isso não existe. A lei simplesmente diz que pode ser demitido por justa causa e não define o que é justa causa, né? Então, por isso que vai ter que ir para o judiciário e, eventualmente, eu acho que até pode subir para a Corte Suprema, e a Corte Suprema vai ter que definir exatamente o que é justa causa, que seria bom, porque aí você teria, de fato, né, o Judiciário ia se pronunciar e resolver essa ambiguidade na lei, né, lembrando que Federal Reserve Act né, tem quase mais de 100 anos de vida, né, e realmente nunca foi testado dessa maneira. Então, acho que o Judiciário vai criar jurisprudência que aí vai, basicamente, vai pacificar a situação, no sentido que pelo menos a gente sabe quais são as regras do jogo, né? E obviamente isso vai acabar decidindo ou não se a Lisa Cook ficará ou não como membro do Fed. Trazemos anteriormente que o board do Federal Reserve, aquele fixo, composto por 7 membros, agora conta com 2 que votaram em dissidência na última reunião, no caso Michelle Bowman e também Christopher Waller. Estes 2 votaram por um corte de juros na reunião passada. Teremos Stephen Mira, que ainda não foi confirmado, mas assumirá o cargo de Adriana Kugler, que E deve ser renunciou. confirmado. Deve ser confirmado aí nos Estados Unidos, né, o Tony, essa é a percepção. Então, temos Stephen Miran, que pode ser, é um dos indicados de Donald Trump. E agora, caso Lisa Cook saia, nós teremos 4 membros, talvez mais inclinados a um corte de juros, contra 3 membros do lado de Jerome Powell. Jerome Powell e, se não me engano, Philip Jefferson e também E Williams. o Michael Barr, se não me engano, são outros 3 ali, diretores fixos que terão esse posto no Federal Reserve. Muda em algo a expectativa para a condução de juros nos Estados Unidos ou a expectativa já era bastante clara para os cortes nas próximas reuniões? A notícia importante foi o terceiro pivete do Powell, né, que ele fez em Jackson Hole. Quer dizer, ele agora se juntou a Bowman e Waller, né? Então, eu acho que você talvez não haja, porque eu acho que vai ter dissidência na próxima reunião, né? O Gosby, por exemplo, de Chicago, numa recente entrevista, externou maior preocupação com a questão inflacionária, então talvez ele seja voto contrário à queda de juros, mas eu acho que, né, o Powell vai carregar vários membros, né? E a Lisa Cook, por exemplo, sempre votou com o Powell. Então, a verdade é que ela não tem sido uma governadora expressiva, um thought leader dentro do comitê. Uma das razões pelo qual eu acho que o mercado não tem reagido muito a essa questão da sua demissão, né? Ela não é o Powell, né? Se o Trump tentasse, na verdade, demitir o Powell, aí sim o bicho ia pegar, né? Mas esse não é o caso e o mercado, até antes de Jackson Hole, né, depois daquele payroll desastroso que a gente teve, né, o último, né, com as pesadas revisões, até antes do Jackson Hole, o mercado estava precificando 70, alguma coisa, 70% de probabilidade de queda de juros, aí o Jackson Hole simplesmente sacramentou isso, então
todo esse imbróglio aí com a Lisa Cook não tem impactado muito a expectativa do que será a trajetória de juros nas próximas reuniões. Perfeito. Nem no médio prazo, por exemplo, para 2026, quando nós teremos uma mudança também dos cargos rotativos do Fed, você É, acredita que não bom, tem mudança, talvez, Tony? não, eu acho que, obviamente, quem o Trump vai nomear para ficar no lugar do Powell será uma grande notícia, né? E tem vários nomes sendo aventados, e a gente conhece o Trump, né? Ele gosta de fazer aquela meio reality TV, né? E como ele fez um tempão atrás. Então isso sim será notícias, né? Mas eu acho que e é um pouquinho, a gente pode fazer até o paralelo com o caso brasileiro com Gabriel Galípolo, né? Você pode botar alguém lá dentro, né, que se alinha, né, supostamente se alinha à sua visão, né? E pelo fato que você tem essa independência, e eu acho que no final do dia o Supremo vai garantir a independência do Banco Central. Outra razão pelo qual acho que o mercado não tem sofrido muito com essas notícias, porque sabe que vai ser judicializado, independentemente do caso da Lisa Cook, que é uma coisa e bem na verdade que seja dito é que há evidências que ela de fato cometeu, tá? Essa entre aspas fraude, né, de você dizer que uma residência é a principal, mas aí você tem outra residência que você também diz que é principal. Isso não está claro se ela fez ou não isso, tá? Isso a ver, né? Mas eu acho que essa questão à parte, eu acho que uma das razões, de novo, que o mercado não tem sofrido muito com essa notícia, né, com essa ameaça institucional, né, é o fato que a crença ah, que eu compartilho também, que o Supremo vai de fato garantir que causa para a demissão ter uma barra relativamente alta, né? Que pode ser, de novo, se no caso dela ou não vai impactar, como se vai impactar ela, eu não tenho a mínima ideia, tá? Mas não, eu acho que o Supremo, porque já teve uma decisão onde o Supremo disse que o Fed é uma instituição diferente, a gente já até conversou sobre isso aqui, né? O Trump já demitiu pessoas dentro da burocracia que tinham mandatos dados pelo Congresso e houve a judicialização, e o Supremo disse que ele pode demitir essas pessoas, né? Mas nessa decisão, que não tinha nada a ver com o Fed, eles de fato colocaram alguma coisa sobre o Fed na decisão, meio que delimitando, dizendo, então Trump, né? Trump você pode fazer muita coisa, mas no Fed você não toca, né? Mas tem essa questão de causa, né? Então acho que eles vão decidir enfim, não vejo grande dano institucional ao Fed, tá? A gente pode ter uma discussão mais aberta sobre dano institucional, né, a outras instâncias do Estado americano pelaquilo que o Trump tem feito. Trump está tentando testar os limites, Tony, porque a gente viu diversas regras sendo subvertidas pelo presidente norte-americano. Regras do Não comércio são regras, internacional, diretrizes, talvez. não, nem diretrizes, né? Eram customs, né? E de fato, isso abre outra discussão, né? Sobre você teve, se você, assim, acho que é verdade na história americana, né? Que você tem uma contínua briga entre os três poderes para ver qual poder se impõe, né? Ou tem mais poder relativo, né? O poder sempre é relativo, né? Se eu tenho mais poder, normalmente alguém tem menos. E a gente já teve momentos onde, né, o executivo foi muito, muito forte, por exemplo, né, com Roosevelt, no New Deal, né, ele até acabou meio que, ele, por exemplo, regularmente ele ignorava a Corte Suprema, né, na questão da emergência que era a Grande Depressão da época. E nos anos 70, com Nixon, você teve, né, o Congresso se impõe ao Executivo e meio que retira o poder do Executivo. E o que a gente tem visto, na verdade, desde o governo Obama, tá? E agora muito mais com esse segundo mandato do Trump, é o executivo agora, né, atacando e ocupando espaço que era ou antes do Congresso ou era do Judiciário. Então isso na verdade, é uma coisa meio normal, tá? Acho que as pessoas têm que se acalmar um pouquinho e ter uma visão um pouquinho mais histórica do que está acontecendo. E lembrando que vai ter um novo equilíbrio e que no final do dia quem vai decidir é o eleitorado, né?
né, a gente vamos ter eleições nos Estados Unidos e se o Trump exagerar e o Partido Republicano exagerar na visão do eleitorado, eles serão punidos e os democratas voltarão ao poder. Um termômetro para isso serão as eleições intermediárias para o Congresso, falando, ó, tá no caminho certo ou tá no caminho Já errado. tem no ano que vem. Então, se realmente o eleitorado achar que o Trump está exagerando nessas questões, os republicanos serão punidos, ele pode perder, é pouca chance ele perder o Senado, tá? Em função de quem, porque, de novo, não todo o Senado estará concorrendo à reeleição, mas todo o Congresso concorre, que é uma coisa meio maluca, né? Cada 2 anos todo mundo tem que se reeleger, mas aí sim tem uma possibilidade concreta dele perder o Congresso, e perdendo o Congresso, né, muitas dessas coisas de novo, né, aí o Congresso um Congresso democrata oposicionista vai se impor ao Trump e empurrar contra essas tomadas de poder que ele tem feito. Mas, de novo, isso é normal na história americana, tem esses altos e baixos, é um processo normal, e eu acho que é dentro da tradição democrata. É verdade que, de novo, ele tem feito coisas que não têm sido feitas antes, mas, enfim, é parte desse jogo. E aí, por exemplo, Tony, eu vi alguns comentários dizendo que pode ser um risco para a independência de outros bancos centrais espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil, a gente tem uma salvaguarda maior, justamente por conta dessas regrinhas a mais que temos para demissão, por exemplo, de um membro, no caso, o presidente do Banco Central brasileiro. Você acredita que pode arranhar a independência de outros bancos centrais espalhados pelo planeta? Eu acho que tem uma questão maior, né, que é a questão de como a política monetária conversa com a política fiscal, tá? Quase todos os países do mundo estão enfrentando algum nível de estresse fiscal, né, com alta do endividamento e perspectivas de aumento de gastos em função da mudança demográfica, né, do envelhecimento da população global que está ocorrendo e a queda da natalidade. Então, a grande questão, eu acho que vai ser a discussão sobre qual grau de dominância fiscal sobre a política monetária que a gente vai ver em vários países em função dessas dinâmicas que já estão em curso, alto endividamento, né, e queda da força de trabalho efetiva e aumento das despesas com o envelhecimento, a aposentadoria, a saúde, etc. e tal. Todos os países, de uma maneira, estão enfrentando isso. E os bancos centrais, eu acho que o grande desafio que a gente vai ver nos próximos anos e décadas para os bancos centrais não é o momento Trump, esse tipo de coisa, mas sim como que a política monetária vai se ajustar a essas pressões fiscais, né, que virá por vários canais, né. Uma das maneiras de ler todo esse imbróglio com Trump, que a gente tem visto com o Fed, é um reconhecimento que, de fato, né, que o Trump não quer fazer um ajuste fiscal, e nem os democratas que quiseram fazer ajuste fiscal, muito ao contrário, né, o Biden expandiu pesadamente o gasto primário, e o Trump tem cortado alguns gastos, mas aí, né, reafirmado uma trajetória de tributação que não conversa com o nível de gastos, então, portanto, temos perspectiva de déficits grandes por muito tempo, e a única maneira de não deixar isso causar uma espiral de endividamento potencialmente incontrolável é baixar juros, é ter juros baixos, né? Como a gente teve durante muito tempo, durante aquele período da estagnação secular, né? Depois da crise de 2008, basicamente até a pandemia. Da pandemia para cá, né, os juros reais têm aumentado bastante e hoje ninguém está trabalhando com juros zero, né? Nem na Europa, nem no Japão, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá. Né? Então, acho que o que a gente está vendo, né, esse epifenômeno dessa briga com o Fed, na verdade, o que está por trás, estará por trás por muito tempo, e aí inclusive em outros países, é essa pressão sobre o Banco Central, os bancos centrais, de praticar juros mais baixos para ajudar na rolagem da dívida. Né? E a gente está vendo a mesma questão no Brasil, né? Só que nesse momento, né, apesar de ter um presidente do Banco Central nomeado pelo PT, pelo governo atual, ele tem praticado uma política monetária bastante restritiva. Né? Então, ele não tem, até agora pelo menos, ele não tem deixado, né, que uma efetiva implícita dominância fiscal
impactasse a condução da política monetária, no caso brasileiro. Mas o que você está vendo em vários outros lugares é exatamente essa questão, e essa questão, né, vai ser uma questão perene, muito em função do fato que essa questão demográfica é estrutural e não tem nada o que fazer, né? Não acho que a taxa de natalidade do dia para a noite vai subir em qualquer país. A gente vê uma crise institucional agora na França justamente relacionada ao ajuste fiscal, Exatamente. à crise orçamentária. E aqui no Brasil... É tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa, tá? Você pode jogar para a França, exatamente, bem mencionado, que está meio nas manchetes, o que está acontecendo lá? A mesma coisa, né? Lá eles não controlam o ECB, né? Porque o ECB é para o continente inteiro, na zona de euro como um todo, então você não pode ficar batendo lá, né? Tentando demitir a Lagarde. Então, aí fica uma coisa mais clássica, o que a gente vai fazer com a questão orçamentária. Você vê que tem crise lá, você vê que, por exemplo, a taxa de juros na Inglaterra estão voltando a subir pesadamente, em função de uma percepção do mercado que o governo trabalhista também não tem nenhuma estratégia crível de ajuste fiscal ou de aumento de crescimento econômico. Então, você está vendo muita pressão lá também, você está vendo pressão no Japão, é tudo parte do mesmo fenômeno, e, na verdade, esse vai ser o grande tema, né, junto com outros temas, né, questão Estados Unidos e China, inteligência artificial, etc. Mas, do ponto de vista da política monetária, o grande tema é a pressão que a política fiscal vai continuamente colocar na política monetária. E, de novo, como cada país, cada banco central, cada arranjo institucional e legal vai lidar com essa questão. Mas, se você quer uma explicação de por que está tudo isso acontecendo nos Estados Unidos, a causa real, né, é essa. Colunista do CNN Money, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Um ótimo dia, um bom trabalho a você. Também, querido. Um abraço. Um abraço.